Glória a Deus. Amém. Meus queridos, a palavra que eu recebi para hoje, para que nós possamos fazer uma reflexão, se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do 11 até o versículo 17. E essa palavra ela nos fala sobre batalha, sobre lutas. A igreja ela está em uma batalha constante e permanente contra todos os males, contra as potestades, contra tudo aquilo que se levanta contra ela ou contra os propósitos de Deus. Efésios 6, a partir do 17, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Há uma necessidade de nos revestirmos. Agora, interessante que essa armadura ela tem que ser em Deus. Quando ele diz revestir-vos de toda a armadura de Deus, é porque nós, por si só, não temos condições de enfrentar o mal. O mal é superior ao mundo espiritual. Apesar de que todos os comandos que acontecem no mundo espiritual é dado aqui no mundo material. Eu tenho que verbalizar, eu tenho que pronunciar palavras para que Deus possa comandar os seus anjos e através daquilo que eu determinei, através que saiu da minha boca, Ele em favor daqueles que necessitam, a começar pela minha pessoa e também através da oração, quando nós apresentamos alguém em oração. Essa armadura não é minha, essa armadura não é sua, essa armadura é de Deus. Sabemos que é espiritual, estamos na carne, somos pó, somos cinza. Necessitamos dessa armadura de Deus para que possamos estar firmes. Olha só, possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Significa dizer que não é qualquer cilada. O inimigo ele age com estratégia e nós necessitamos das estratégias espirituais dadas por Deus para que possamos estar à altura de combatermos frente a frente o mal que há por vir sobre nós. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? A nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta não é contra o nosso familiar que muitas vezes se levanta com calúnia, com mentira, mas a nossa luta acontece no mundo espiritual. Se temos que ganhar alguma luta, primeiro temos que conquistar essa luta no mundo espiritual. E não podemos fazer isso naturalmente, temos que fazer isso através da oração apresentada a Deus. Não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra o nosso semelhante, não é contra aquele que está ao nosso lado, mas essa luta, ela vai muito além, ela vai nas regiões celestes das maldades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Meus queridos, quando Lúcifer se levantou para dar um golpe de Estado, Ezequiel 28, ele nos deixa bem claro essa situação, que ele tentou sentar no trono de Deus, ele queria ser considerado semelhante a Deus. Como é que pode a criatura ser igual ao Criador? Nunca vai acontecer isso. E ali ele se levantou e conseguiu, estrategicamente, porque ele é muito astuto, assim como diz a palavra, conseguiu um terço dos anjos do céu assim, a seu favor, apoiando ali a sua posição. E quando ele foi destituído do céu para a terra, ele e esse um terço de anjos
estão nem na terra nem no céu. A palavra de Deus diz aqui que eles estão nas hostes celestiais da bondade, ou seja, entre o céu e a terra. Mas aí, esse um terço de anjos é os que trabalham contra a igreja e contra Deus. Só que nós não podemos esquecer de um grande detalhe. Deus é Deus e Ele é superior a tudo e a todos. Mas enquanto um anjo do mal trabalha contra mim e a você, se levanta para nos derrubar, Deus tem dois anjos a favor de nós. Então já começa a desvantagem. É dois anjos bons contra um anjo mau. Meus queridos, e o mal, o ódio, a ira, a raiva nunca vencerá o bem, porque a base do bem é o amor. E por amor a mim e a você, Deus levantou Jesus para que nós pudéssemos seguir o exemplo dele e através desse exemplo continuarmos de pé na luta e na batalha, sabendo que a luta é árdua. Muitas vezes entramos na batalha como cego, sem enxergar nada, mas no coração nós temos a convicção que Deus está conosco e não nos permitirá que mal algum nos aconteça. Pode até acontecer alguma coisa, mas Ele entra com a providência e nos mostra que nos deu o livramento. Deus é bom em todo tempo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus queridos, é através desta armadura de Deus que nós permaneceremos firmes. Muitas vezes temos baixas, temos alguns prejuízos materiais, não sei, depende de cada situação, mas Deus mostra que nunca nos desamparou e nunca nos desamparará, porque pelo propósito que Ele nos chamou, Ele há de nos dar condições para que possamos sermos bem-sucedidos. Não da forma como nós queremos, mas da forma dele. Amém? Estais, pois, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Meus amados, contra a verdade, nada pode contra a verdade. Quando nós estamos firmados na verdade, isso nos dá a certeza e a convicção que estamos caminhando no caminho certo e que no momento exato Deus chegará com a sua providência e nos fará a justiça. Deus é quem justifica a mim e a você. Se porventura alguém se levanta te caluniando, falando mentiras, blasfêmias, não se preocupe, meu querido. Não vá contar ao vizinho, não vá contar ao seu próximo, não. Conta tão somente a Deus, porque no momento certo Ele há de entrar com a providência e a verdade há de ser esclarecida. Glória a Deus. Calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Meus queridos, o Evangelho da Paz, as boas novas. Eu fico triste quando eu vejo pessoas discutindo religião, chegam inclusive até mesmo a brigarem, e uns acusando o defeito dos outros. Quem somos nós para acusar defeito de ninguém? Porque nós também temos os nossos defeitos. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém, apontar os defeitos de alguém, se as minhas mãos também estão sujas? Temos que procurar nos limpar e calçar o Evangelho, o sapato, os pés da paz, porque só assim nós conseguiremos desfazer todo o mal. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo serve de proteção, serve de defesa. É algo que verdadeiramente há necessidade de usarmos ele, principalmente nesses últimos dias, porque o escudo da fé, a fé, inclusive, a própria palavra de Deus diz que não vem de nós, é dom de Deus. É Deus que nos proporciona a fé. Meus amados, mas essa fé, ela é renovada dia após dia. A cada momento, nós encontramos essa renovação de fé. E ela só vem através do exercitar a fé. Deus exercitar a nossa fé. Muitas vezes queremos, pedimos inclusive a Deus a fé que teve Abraão.
pai da fé. Não é verdade? Deus colocou a prova, mandando que ele sacrificasse o seu próprio filho. Ah, meus amados, é muito fácil dizer que tem fé e quer a fé de Abraão, mas o problema maior é que nós temos que ter a consciência de que o pago para conseguir isso. Com o qual, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, como defesa, quando nós somos atacados, é através da nossa fé que nós conseguimos nos defender. É a nossa fé que nos mantém de pé, mesmo apesar das investidas do inimigo e através dos seus ataques constantes. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Capacete serve para guardar a cabeça, e é na cabeça onde está todo o comando do nosso corpo. Deus, através desse capacete, Ele guarda a nossa mente, porque com certeza, através daquilo que está passando pela nossa mente, é o que Ele vai agir para que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela seja pregada. Através, meus irmãos, da consciência plena que nós temos de que Deus está conosco para nos guardar e nos livrar de todo mal, é o que nos impulsiona nos momentos difíceis da nossa luta, da nossa tribulação. Judas, no versículo 3, porque só tem um capítulo, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. Observe que a fé não é algo que eu tenho, mas que eu preciso exercitar, mas foi dado pelo próprio Deus a todos os santos, a todos aqueles que um dia resolveram mudar de vida, andavam no pecado e agora buscam se limpar desse pecado. Meus amados, o próprio Judas, irmão de Jesus, escreveu isso. Ele disse que procurou escrever com toda a diligência acerca da comum salvação. Essa salvação está ao alcance de todos aqueles que sentiram a necessidade de transformação de vida. Um dia eu andava no mundo de pecado, mas o amor de Deus foi maior do que o meu pecado, e eu fui alcançado através desse amor. E hoje eu estou aqui para dizer a vocês que Deus é grande. Ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos, porque na minha mente nunca me passou pela cabeça de um dia eu ser crente, porque o meu pecado me acusava e a minha consciência me jogava para a condenação. Mas Deus, por amor a mim e a você, Ele nos alcançou, porque não há prazer na morte do ímpio, muito pelo contrário, que todos aqueles que se eles possam corrigir a sua trajetória e através disso ser chamado de santo pela fé que uma vez nos foi dada. Glória a Deus. Amém. Deuteronômio 3:22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Aqui Deus tinha prometido dar às nações, a todas as nações ali que passavam o Jordão, para o seu povo, mas o povo era temeroso porque temia aos outros reis devido aos seus exércitos fortes. Mas Deus em todo momento estava dando estratégia para eles. Disse: olha, tu deixa os teus filhos, os teus gatos, porque eu te dei muitos bens na terra pelo qual tu conquistasses, e ali vocês vão apenas com os homens de guerra para guerrear. Porque com certeza, amados, se nós sairmos para a batalha com algo que pode nos atrasar ou até mesmo tirar nossa atenção, como o cuidado pelo filho, por uma esposa, aí pode nos retardar até mesmo a vitória. Mas Deus deu a estratégia: deixa teus filhos, tuas mulheres, os teus bens, deixa tudo lá naquela terra onde eu já te dei, e sai só os homens de guerra para batalhar, porque, irmão,
nos sentimos tão fracos, oramos por alguém que nos pede oração, e muitas vezes somos nós mesmos que estamos precisando, mas por fé e por amor e pela necessidade dos irmãos, nós nos colocamos de joelho, apresentando a eles as suas necessidades, e Deus, por misericórdia, responde às nossas orações, provê por eles e também por nós, porque Deus sabe o que nós necessitamos. Glória a Deus. Segundo Coríntios 10, versículos 3 e 4 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Oh, glória a Deus! Não são carnais, irmãos, mas espirituais. Por isso que Deus fala aqui que não somos nós que temos que pelejar, mas Ele pelejará por nós, porque se Ele estiver à frente da batalha, a nossa vitória é certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o Salmo 144, versículos 1 e 2, Salmo de Davi, o próprio Davi diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Olha, observe que Davi aqui não está dando ênfase, não é a qualificação dele como guerreiro, porque nós sabemos que Davi foi um grande guerreiro, um bom guerreiro, mas ele está aqui atribuindo a Deus a sua destra, a sua forma de guerrear a Deus, porque ele está dizendo aqui, ó, minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ou seja, era o próprio Deus que adestrava Davi e dava condições para que quando ele estivesse na guerra, ele pudesse sair vitorioso. Versículo 2: benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, és tu escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Glória a Deus. Vamos copiar a postura de Davi diante de Deus, porque é agradável a Deus quando nós nos colocamos diante dele, apresentando a ele as nossas necessidades. Em primeiro lugar, estamos dizendo que não temos condições de resolver, mas estamos pedindo a alguém que tem condições e que sabe como resolver, porque muitas vezes nos falta sabedoria, nos falta condições, mas Deus é aquele que provê por mim e por você, em nome de Jesus. Guarde essa palavra, reflita nela. Se você puder na sua casa, depois você passa esses versículos bíblicos com mais tempo, para que você possa se alimentar verdadeiramente da palavra do Senhor. Esta palavra o Senhor me deu hoje à tarde e eu resolvi compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.